Olá, meus nobres, a gente vai entrando aqui no 10º episódio. E pra você que tá chegando agora aí, ó, tem uma ordem cronológica, então começa lá no primeiro, senão perde tudo, perde contexto. Tá repreendido. Bom, o segundo companheiro que eu tive ali na Ilha do Governador foi o Gaúcho, sim, o Gaúcho que já tinha sido meu companheiro lá em Madureira, companheiro aqui de volta, engraçado. Já ouviu falar de gente que pegou o mesmo companheiro depois, mais pra frente? Eu nunca tinha visto isso. Mas assim, adorei, gostava bastante dele, então a gente pôde trabalhar mais um pouco junto ali. Barbaridade, foi trilegal. Só não foi legal como que eu fui recepcionado na ilha, aliás, eu esqueci de contar. Quando eu cheguei na ilha, tava conhecendo todo mundo, tinha uma família nova na aula também, que tava ali, tipo, poucos dias antes de eu chegar na unidade, eles tinham chego também. Porque o irmão era transferido do exército, então ele foi ali, tinha uma comunidade, é onde tem os predinhos do exército, não sei onde, como que se chama esse complexo. Mas a gente foi lá visitar eles, e daí chegando lá, mas que vergonha, fui julgado por ser do sul, sim. A irmã abriu a porta, eles recepcionaram a gente, falaram, a gente veio lá transferido de Manaus, sim, são Manauara. E vocês, Eldris, de onde vocês são? Eu falei, eu sou de Curitiba. Cara, assim que eu falei isso, o semblante dela assim mudou total. Ela não conseguiu, tem gente que esconde, né? Tem gente que não consegue esconder. O rosto é um livro aberto. Ela fez aquela cara de repulsa, assim, falou, então você não é do Brasil, você é lá do sul, que é o seu país, né? O que você tá fazendo aqui no nosso país? Eu levei um choque, falei, calma, irmã, calma, tá tudo tranquilo aqui, pra que isso? Pra que tanto ódio nesse coraçãozinho? Aí ela deslanchou e falou assim, todo o ódio que ela tinha contra as pessoas do sul. Fiquei me sentindo assim, malzão, e assim, nem demorou muito ali na casa e já falei, tamo indo e tal, e assim, ela não fez nem sala, não fez nem cena pra gente ficar. Era o começo do ano 2000, será? Que o pessoal tava ali naquele fervo de separar o sul do Brasil e tal? Criar os sulistas da República de Curitiba, que o pessoal brinca. Mas assim, em nenhum momento ela perguntou se eu era a favor, era contra. Na verdade, eu nunca me meti muito em política. Eu sei que a política é importante, mas eu sigo essa lógica. Assim, eu não domino o assunto, eu não vou ficar me metendo. Só vou ouvir, só vou me inteirar ali das informações, mas enquanto eu não tiver uma coisa assim bem fundamentada, eu não vou falar. Bom, antes de terminar a falar da Ilha do Governador, eu vou ter que pedir ajuda aqui por Doutor Estranho e voltar um pouco no tempo, porque esses dias eu peguei meus diários ali pra dar uma lida, pra pesquisar, procurar alguma coisa, e cara, assim, eu peguei muita informação nova, assim, diários anteriores ali que eu já passei, ali, Sulacap, o Bangu, que eu não comentei, poxa, vale a pena comentar, então não vou deixar passar, então vai ter que ser emendado aqui mesmo. Belezinha? E por que eu lembrei das coisas antigas? Porque ali eu tava com o meu companheiro Gaúcho na Ilha do Governador e eu arranquei uma hélice do ventilador com o dedo. O ventilador estava sem aquela grade de proteção e na nossa reunião de distrito, a primeira coisa que meu companheiro foi comentar com os outros foi ele arrancou uma hélice com o dedo, como? Sonâmbulo, né? Fiquei me movimentando lá, estiquei a mão e bateu no ventilador. Aí eu já lembrei, pensei, cara, nem contei aquela vez lá em Sulacap que eu tive uma crise de sonambulismo lá enorme, nunca tinha visto um sonambulismo tão doido como aquele. Na verdade, agora pensando assim na minha vida, eu não sei se eu tive algum mais doido do que aquele em Sulacap. E assim, não lembro de nada. Às vezes que eu acordo no meio do que eu tô fazendo, aí eu vou lembrar das últimas coisas. Ou do que eu tava sonhando. Mas quando eu acordo bem depois, não vou lembrar de nada. E foi o que aconteceu nessa de Sulacap. Por quê? Era calor. E olha a situação que eu acordei. Deitado no chão, com minha coberta e meu travesseiro, do lado de fora da casa. E nessa área a gente morava nos fundos da casa da irmã. Então, Bangu a gente morava em cima, num puxadinho. E nessa de Sulacap a gente morava nos fundos. Abria um portãozinho, passava pela casa da irmã e depois entrava nos fundos, era a nossa casa. E nesse corredorzinho de acesso, eu tava dormindo.
E detalhe, a nossa porta era uma porta de metal ruim, fazia um barulho. E é isso, eu acordei do lado de fora, deitado nesse corredor com o meu travesseiro, a coberta. Levantei com uma dor nas costas, fui voltando para dentro da casa, a porta semi-aberta, a toalha do meu companheiro encharcada, jogada no chão. Eu perguntei pra ele, falei, você viu alguma coisa? Eu tava dormindo lá fora. Ele falou, não vi nada. Que é isso também, pessoal. Missionário, quando vai deitar pra dormir, tá cansado, entendeu? Então assim, vai dormir que nem uma pedra. Teve outra crise de sonambulismo que eu tava numa divisão, o missionário nem me conhecia, nem sabia que eu era sonâmbulo. Geralmente eu chego e já vou avisando, falar, qualquer coisa se eu falar, se eu fizer alguma coisa, eu sou meio sonâmbulo, tá? Ele acordou no meio da noite pra ir no banheiro, e quando ele voltou pra cama, eu tava deitado na cama dele com tudo as cobertas e os travesseiros. Aí ele perguntou, Helder, você vai querer mudar de cama? Daí ele falou que eu só ri assim com aquela risada sarcástica, e continuei dormindo. Ele teve que pegar um monte de roupa pra fazer de travesseiro e coberta pra ele poder dormir. Aí no outro dia ele me contou. Na verdade, no outro dia eu acordei. E aquele lá que você acorda, você abre o olho e assim, você vê que você tá num ângulo diferente. Uma cama ficava na janela e a outra na parede. Aí eu olhei, tava diferente. Eu falei, o que aconteceu? Ele me contou essa história. Eu falei, cara, que droga, eu sou sonâmbulo, esqueci de te avisar. Imagina pro cara tá dormindo assim, acha estranhaço. Em Petrópolis com o meu treinador, então assim, menos de um mês de missão eu já tava lá fazendo minhas peripécias. Eu acordei com um frio no meio da noite. Petrópolis é frio, tá? E lembrando que a gente tava em julho. E em Petrópolis a cama do meu companheiro ficava na parede e a minha na janela. E a janela em cima de mim tava toda aberta e eu passando o maior frio de noite. Aí eu fechei e tal, voltei a dormir, mas quando eu acordei eu falei, Deus, você abriu a janela? Como que você conseguiu abrir a janela passando por cima de mim, sem pisar em mim? E eu falei, o que aconteceu? Por que você quis abrir? Tava com calor? O que é? E ele falou, não, foi você que abriu. Como assim? E ele me contou toda a história, eu falei, cara, eu não acredito. Assim, e pior que ele não é daquele cara mentirosão, entendeu? Mas a história que ele me falou pra você, cara, é difícil de acreditar que eu fiz tudo isso. Porque, assim, quando eu tenho muita movimentação, muita coisa acontecendo, eu acordo. Ele falou que escutou barulho de prato, talher, geladeira fechando. Aí foi olhar, eu tava na cozinha, mexendo na geladeira, no meio da noite. Aí essa parte aqui foi tensa, que ele falou assim, que eu cheguei da cozinha, fui bem pertinho dele, na cama, e arrotei na cara dele. Cara, não tem nada a ver essa história. Aí ele falou que eu comecei a rir, fiquei de joelho na minha cama, abri a janela e deitei e dormi. Olha, se um dia eu acordasse e meu companheiro estivesse assim pertinho de mim me olhando, cara, ia ter ordem de restrição. Que isso aí é sinistro. E eu filmei meu companheiro fazendo uma mímica ali de tudo que eu fiz durante a noite, então muito engraçado, mas estranho. Uma vez depois que eu cheguei da missão em casa, nossa casa tem um corredor com várias portas de quartos, né? Como eu falei que tem bastante irmãos. Esse corredor, o chão era de tábua e elas rangem, né, quando você anda. Meu pai escutou o chão rangendo, já ficou assustado, levantou, foi ver, eu tava ali no corredor andando devagarinho com a minha coberta sendo carregada assim por cima do ombro. E meu pai perguntou, o que você tá fazendo? Aí com isso eu acordei. Aí eu pensei, o que eu tô fazendo? Eu falei, não sei. Eu voltei pra cama. Lembra que eu falei ali na parte do CTM, que eu sonhei com aranha e pulei da cama? Então, antes da missão eu já tinha sonhado uma coisa parecida. No meu quarto tinha 2 beliches, então um beliche num canto da parede, outro no outro canto, tinha 1,5 m mais ou menos entre os dois. E eu dormia na parte de cima e eu sonhei que tinha jacaré e crocodilo, assim, subindo na minha cama. Eles estavam escalando a cama e subindo, e daí eu fui me encolhendo perto do meu travesseiro. Encolhi minhas pernas, fiquei no cantinho e o crocodilo foi subindo e depois começou a andar na cama pra me pegar. E quando eu vi que ele tava quase me pegando, eu pulei em cima do meu irmão no outro beliche. Ele levou um susto, porque o que tá acontecendo? Falei, tem jacaré. Daí nessa do pulo, de eu gritar jacaré, eu comecei a acordar. Eu falei, cara, nada a ver, foi mal aí. Eu tava sonhando.
Uma vez já casado, eu já tinha dito pra minha mulher, falei, ó, eu sou sonâmbulo, eu já tinha contado todas essas histórias pra ela, a gente se parte de rir. E uma vez dormindo lá com a minha esposa, eu estava sonhando que que tinha uns vampiros querendo me pegar. E daí, quando eu tava na cama, me visualizei na cama, pra mim, ela era um vampiro. E eu saí correndo do quarto, pulei por cima dela, abri a porta e saí correndo. Ela levou um susto, foi correndo atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? E eu me tranquei no banheiro e ela foi lá bater na porta. E pra mim, ela batendo na porta, que ela era um vampiro e queria me matar. E o que eu fiz? Eu subi, pisei na privada e comecei a socar o teto, que era forro de madeira. E eu queria quebrar o forro com o soco pra eu poder sair pelo telhado. E nessa de começar a socar o forro, eu comecei a acordar com a dor na mão, né? E daí eu acordei, e daí ela, o que tá acontecendo com você? Eu falei, calma, peraí. Abri a porta. Falei, eu tava sonhando. Aí contei tudo isso aí pra ela, mas assim, cara, olha, eu sei que é meio assustador, mas é real. Agora, eu nunca vi esse lance aí, o pessoal falar, tipo, não pode acordar sonâmbulo, já viu isso? Eu já ouvi. Não sei, comigo não teve essa. O pessoal que tentou me acordar, minha esposa, ou as situações que me acordaram, não acho que prejudicaram em nada. Eu tô bem, tô são. Então, tá bom. Uma coisa que eu li ali no meu diário da missão foi um contato que eu fiz. Tava lá em Bangu e eu precisava terminar os contatos. Então, os contatos é você pegar aquele cartãozinho da amizade e entregar para uma pessoa. E a gente tinha metas. Eu acho que teve época que a meta era 20, tinha época que a meta era 10. Contatos no dia. Enquanto você anda, você tá indo pros seus compromissos, pro seu almoço, cruzou com uma pessoa, você entrega o cartãozinho, fala, liga aí para receber esse material de graça e tal. E nessa faltava 2 contatos, a gente já tava na hora de ir para casa e faltava 2 contatos. Falei, Helder, antes de ir para casa a gente tem que terminar esses contatos, é a meta, né? E a gente tava no meio de uma praça, tinha bastante gente lá, pensei, aqui mesmo, vai dar para fazer até 50 contatos. A gente encontrou o casalzinho sentado lá, fizemos contato. Aí falamos, nós dois somos de Curitiba. O cara falou, eu conheço um cara de Curitiba. Na verdade, o cara é de Colombo. Eu falei, quê? Eu sou de Colombo, né? Curitiba é assim, maneira de dizer. E o cara falou assim, é um cara que estudou comigo no Bombeiro, aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, você tá de brincadeira, é meu pai então. Aí eu falei meu nome, ele falou, então é seu pai mesmo. Que a gente tem o mesmo nome, né? E o cara deu todos os detalhes, falou ali, né? Porque do Paraná, quando meu pai fez o curso de oficial do bombeiro, na época não tinha o treinamento em Curitiba. Então quem passava no concurso tinha que ir pro Rio de Janeiro fazer aquele treinamento de sobrevivência, treinamento militar. Então foi em 81, 82, o cara falou, foi em 81, 82, eu tava fazendo bombeiro, conheci esse cara do Paraná, porque do Paraná só passaram 2, um de Colombo e um de Cascavel. Eu pensei, nossa, cara, o cara lembrava de todos esses detalhes. E eu achei, assim, fantástico eu consegui encontrar um cara que conheceu meu pai, assim, sabe como esse mundo é pequeno. Peguei o contato dele, mas ele não era da nossa área, mas mesmo assim, foi interessante a situação. Outra coisa que eu li ali no meu diário também, a gente gostava de trollar o bispo de Bangu. Então sempre que a gente passava na casa dele, ele tinha uma árvore na frente de casa, a gente arrancava umas folhas da árvore e colocava na caixa de correio dele. E ele demorou pra descobrir que era a gente. Que daí uma vez, no meio do almoço, a mulher do bispo, a bispa, falou assim, tem um pessoal que fica jogando lixo na nossa caixa de correio. E ela não tava falando da gente, ela tava achando que era criança da rua. Eu falei assim, lixo não, folha de árvore. Aí ela se partiu de rir, falou, então são vocês, seus pilantras. Aí começou a saga da trollagem, né? E daí uma vez estava almoçando lá na casa dela, quando eu fui sair pra nossa visita, abri minha bolsa, tava cheia de trigo. Eu falei, miserável, então é guerra. Aí outra vez estava saindo da casa dela, tava chovendo, fui abrir meu guarda-chuva assim, caiu um monte de trigo na minha cabeça. Com a bispa não se brinca. Bom, uma informação interessante também que eu encontrei ali no meu diário foi o nosso salário, nossa mesada. Eu tinha falado que ela tinha começado ali em 115 e terminou no 145, 160, que eu não lembrava bem direitinho. Mas na verdade estava lendo ali e a gente começou com R$95 por quinzena. Então menos ainda. Óbvio, não dá para comparar com o seu R$95 de agora, né? Que tem a inflação e tudo, mas mesmo assim é pouco. Não eram raras as vezes que a gente ficava sem dinheiro para pegar um ônibus para terminar a quinzena ali.
ou ficar sem janta por conta de ter acabado o dinheiro. Nós tivemos duas situações estranhas, uma meio trágica também ali em Bangu, que eu vou ter que citar aqui, não posso deixar passar. Um senhorzinho ali de uns 70 anos passou pela gente na rua e falou assim: quem é Deus pra vocês? Aí antes dele deixar a gente responder, ele já pôs a mão na frente e disse: não querido, não. Ele é luz e a vida. E Deus apareceu hoje pra mim dizendo que se 2 rapazes aparecessem no meu caminho, não era pra eu dar ouvidos a eles. Aí o velhinho, ele tava com um matinho na mão e ele assoprou na gente assim como se fosse uma gaita, assim, ele deu uma sopradinha assim no matinho na gente, devia ser alguma mandinga dele ali, e foi embora. Outra situação que eu tinha esquecido completamente, cara, eu pensei, nossa, cara, como que é diário, né? Eu li o comecinho, eu já lembrei, assim, como se fosse um filme na minha cabeça. Então, assim, se eu não tivesse aquilo anotado, cara, com certeza eu não ia lembrar de nada. Eu e um companheiro americano em Bangu, andando na rua até perto da nossa casa. E a gente viu um cara suspeito do outro lado da rua, tava com uma touca, olhando pra gente com uma cara mal encarada. Aí quando ele viu que a gente reparou ele, provavelmente ele devia já estar seguindo a gente, ele gritou lá do outro lado da rua assim: ô, seu americano! É assim, vários palavrões. Aí a gente reparou que ele tava com um pedaço de pau na mão. E ele começou a correr assim, tipo, num gás, não foi só dar uma corridinha, ele queria mesmo alcançar a gente. E a gente deu no pé. Cara, a gente correu, sem brincadeira, 3 quadras desse cara. Ele não desistia. E não desistiu. Nesse trajeto que a gente estava correndo, eu peguei o celularzinho no bolso e liguei para um pesquisador que morava ali perto. Era um pesquisador assim que a gente adorava visitar eles, que eles eram muito receptivos, muito curiosos sobre a igreja, mas assim, eles fumavam muito, então nunca conseguiram se batizar. Eu sei que tem muito missionário que vai lá, burla o sistema, mente e tal, incentiva a pessoa a mentir para poder batizar, mas a gente estava insistindo em ajudar eles a parar de fumar para poder ser batizados, né? Para quem não sabe, para quem não é membro, tem algumas regras para ser batizado. E nessas regras é assim, a pessoa tá juntada, não é casada, você vai casar ela porque ela não pode batizar sem estar casada. Se ela tá fumando, bebendo café, ela tem um período ali que eu não lembro se eram 3 semanas, alguma coisa assim, que eles tinham que estar sem essas substâncias para poder ser batizado. Muito bem, eu liguei para esse membro, quem estava na casa era o filho de uns 17 anos. E eu falei: cara, abre o portão que tem um doido atrás da gente. E foi assim, cara, ele abriu o portão, a gente entrou, ele fechou o portão, era tipo um muro alto, totalmente fechado, e um portão também de metal totalmente fechado. Que o cara meio que ia ser muito difícil para ele não conseguir pular aquilo. Aí quando a gente fechou o portão, trancou, o cara começou a bater no portão com aquele pedaço de pau e gritar e xingar. O rapaz que abriu o portão pra gente, ele correu pra dentro, pegou um taco que ele tinha e a gente ficou esperando a hora que aquele cara ia derrubar o portão, que ele ficou batendo no portão, ele gritou assim: viva Bin Laden, ele vai acabar com o seu povo. Aí ficou silêncio e tal, e a gente esperou um tempão na casa do moleque, abriu o portão assim com bastante receio depois, pra ver e o cara não tava mais lá. Então assim, doideira, cara. Com certeza aquele cara não tava só pra conversa e só pra brincadeira. Uma vez ali em Bangu mesmo, a gente tava visitando algumas pessoas e daí um cara parou a gente na rua, ele era pastor de uma igreja, ele falou assim: ei vocês, vem aqui que eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Numa mão vocês têm a Bíblia, na outra vocês têm o livro de Mórmon. Qual que vocês jogariam fora? A gente falou: não jogaria nenhum dele. Não, tem que jogar um. Qual que vocês jogariam? Obviamente o cara assim, é a armadilha dos caras. O cara quer ouvir a gente falar que ia jogar a Bíblia fora, pra usar isso contra a gente. Então assim, a gente sempre sofreu uma agressividade ou outra por ali, mas a gente toca o barco. Outra vez andando ali na favela também em Bangu, de repente a gente viu um monte de cara correndo na nossa direção. Era tipo traficantes, né, com radinho na mão. Cara sem camisa, de chinelo e com radinho na mão é traficante. Aí bem onde a gente tava, porque daí a gente parou, eles estavam correndo, a gente parou, pensamos, será que é com a gente? E daí bem onde a gente tava tinha um muro e todos eles começaram a pular aquele muro. E um deles derrubou o chinelo. Aí o cara de cima do muro: me dá o chinelo. Assim, na hora eu não entendi por que ele queria o chinelo. Eu pensei: cara, será que eu dou? Será que eu vou entrar numa fria? E eu, tipo, na verdade nem tive tempo de pensar.
Porque já na esquina cruzou a polícia e veio atrás. Eu pensei, tá, os caras estão correndo da polícia. E o Chinelo vai alertar onde é que eles pularam. Mas a gente deu no pé. Ali na comunidade também a gente viu uma faixa escrito: Deus não é surdo, respeite a comunidade. Isso é verdade, cara. Se tinha uma coisa assim que eu não tinha visto antes, que eu vi ali só no Rio de Janeiro, na verdade não em todos os lugares, mas em comunidade mesmo. Eles têm muita igrejinha, igreja que uma pessoa cria ali e assim começa a fazer o culto, e eles compram uma caixa de som, um microfone, e é isso. Às vezes nem precisa, às vezes nunca precisa daquele microfone, porque assim, o lugar onde eles estão reunidos é tão pequeno que dá tranquilamente para falar. Mas os caras têm que, obviamente, assim, a gente sabe, é uma estratégia de marketing, chama, sim, mas ao mesmo tempo incomoda, porque os caras ficam naquela gritaria no microfone, assim. Eu me coloco no lugar de quem mora ali do lado, imagino como deve ser, assim, horrível. Igreja pra todo lado gritando e você ali, né, perdendo a sua paz. Bom, como eu mencionei anteriormente, eu fiquei 9 meses lá em Bangu. E assim, naquela última transferência eu já tava pensando, cara, quase certeza que eu vou ser transferido nessa. E os membros também ficaram cientes que ia ter transferência ali naquela semana, e eles se juntaram pra fazer uma despedida pra mim. E daí naquele domingo eles fizeram uma despedida pra mim e todo mundo queria tirar foto comigo, assim, eu pensei, nossa, cara, e assim, eu fiz muitas amizades ali em Bangu por conta do tempo, que eu fiquei lá, assim, um carinho bem grande por todas as pessoas ali daquela unidade. Aí o meu último almoço na área, antes do dia da transferência, que daí a gente só ia saber, isso é outra coisa engraçada, né, você só sabe que você vai sair ali na noite anterior, que é justo pra você não ficar ansioso, não sei, na verdade você fica mais ansioso, né? Então as transferências iam acontecer no próprio P-Day, que era quarta-feira, então na terça-noite a gente ficava sabendo. E aquela terça-tarde, o almoço era na casa de uma irmã, em vez de ela fazer o almoço pra gente, ela levou a gente numa churrascaria que tinha ali perto, o Varandão Gaúcho, que é aquele restaurante que o missionário passa na frente e fala assim, cara, nunca vou comer aqui porque deve ser caríssimo. A irmã levou a gente lá, e ela falou, Helder, no meio do almoço, ela falou, Helder, eu só quero que você saiba, né, que provavelmente você vai ser transferido, então eu quero que você tenha um ótimo almoço aqui, e que você saiba que você vai fazer muita falta aqui pra gente. Daí ela tava, né, falando sério, ela falou, eu tô falando sério mesmo, tá bom, Helder? Aí você pensa, né, quanta dificuldade que a gente passou ali, né, de passar fome, de favela, de arma. A parte mais gratificante pra gente como missionário é ver o carinho dos membros pela gente, aquela amizade assim que se formou. Aí na terça-noite a gente recebeu a ligação e eu não tinha sido transferido. Aí eu comentei com os membros, a irmã falou, você me deve um varandão gaúcho, hein, Helder? Sacanagem, me devolve aqui. Mas eu fiquei feliz, porque daí eu podia planejar o meu Natal ali com todo mundo que eu já conhecia fazia tempo. Então assim, ia ser um Natal bem bacana, né? Lembra que eu comentei que eu fui transferido logo antes do Natal. Então não deu 2 semanas daquela transferência e já recebeu uma ligação, né, do presidente falando, preciso de você lá em Galeão. Tô com problema lá com os missionários. E a minha frase do dia foi a frase que o presidente disse. Ele falou assim, faça em Galeão o que você fez em Bangu. Porque quando eu cheguei em Bangu, fora aquela situação, né, dos elders estarem aprontando, o whitewash na área, membros indignados com o comportamento dos missionários, então reconquistar a confiança dos membros, também a área de Bangu, quando eu cheguei, estava 1 ano e meio sem batizar. Então não que eu fosse o elder batizador, que chega e batiza um monte de gente, mas eu trabalhava duro. E 1 ano e meio assim, sem batizar ninguém, sem ter nenhum membro novo na igreja, é um tempo assim considerável. Para uma área ali no Rio de Janeiro, né? Obviamente você vem aqui para a Europa, a pessoa passa a missão inteira dela e não batiza ninguém. E para quem é curioso, assim, quantas lições que vocês fazem no dia, né? Para quem não conhece a vida de um missionário, na verdade, assim, cada missão é uma missão, cada área é uma área também, né? É muito difícil você querer comparar. Mas ali em Bangu a gente estava fazendo uma média de 35 lições por semana. Umas 5 lições por dia. Essa é uma média de um dia bom de trabalho. Tinha dia que era 2 lições, é um dia assim, 1 lição, é dia que cai tudo, quando cai... É quando as pessoas dão o bolo na gente, né? Quando nada tá dando certo. O dia que eu tive mais lições em um mesmo dia na missão foram 12 lições.
que também é um dia anormal, que é quando tudo deu certo e tudo se encaixou. As nossas metas ali semanais na missão eram batismos, lições com membros, pesquisadores, né, que são as pessoas que estão sendo ensinadas pelos missionários. Então, novos pesquisadores na reunião sacramental, contatos diários, que devia ter ali uns 10 contatos, 20 por dia, entre outras metas ali. E quando eu saí de Bangu, a gente estava ali com uma média ali de 35 lições na semana, e quando eu cheguei em Galeão, eu cheguei no último dia da semana. E eu fui checar os números da meta ali com o missionário que tinha saído. Eu falei, quanto tá os números de vocês? Ele falou, 0. Eu falei, como assim? 0 o quê? Ele, 0, tudo 0, a gente não fez nenhuma lição essa semana. Eu pensei, caramba, já tava vendo ali o que eu ia enfrentar. E antes dessa transferência de emergência ali, quando teve a transferência normal, que eu soube que eu não ia ser transferido, ia continuar em Bangu, eu fui para transferência mesmo assim, para reunião, para poder pegar o meu companheiro novo, que teve 2 semanas para conhecer a área. Então eu tive esse companheiro que eu fiquei 2 semanas, teve o outro companheiro lá que era o paulista que estava voltando para casa, que também eu fiquei umas 2 ou 3 semanas com ele. Mas o companheiro que eu tive por menos tempo foi um outro paulista, que ele tava com um probleminha no joelho, ficou um tempão assim no escritório. Ele foi fazer um teste e ir pra área. E ele ficou 3 dias comigo, daí ele falou, eu decidi, vou voltar pra casa. Então eu fiquei 3 dias com ele. Então na minha missão eu matei 2 paulistas, sim, e não cumpri pena. Pra você aí que tá chegando aqui nesse episódio, que tá chocado, você não sabe o que é o termo matar, vai ter que ouvir todos os episódios anteriores lá pra entender os termos da missão. Então, quando eu tava ali em Bangu, o presidente, essa última transferência, lá no microfone, lá na frente, o presidente falou assim, é até a frase do dia ali no meu diário, o presidente falou que eu era o patriarca, o rei em Bangu. E realmente é anormal uma pessoa ficar 9 meses numa área. Eu não lembro de alguém que ficou esse tempo ou mais. Então, se você fez missão e tá ouvindo, me diz aí qual foi o máximo de tempo e o mínimo de tempo que você ficou numa área. Né? O mínimo de tempo que eu fiquei numa área foi uma transferência, 6 semanas. E ali em Bangu, 9 meses. Lembrando que Madureira, Sulacap e Bangu eram da mesma estaca. Então eu fiquei na mesma estaca ali mais de ano. Que era a estaca daquele presidente GH lá, que batizou toda semana. Pois é. Então, ali em Bangu tinha um membro, ele já é falecido. Ele foi um cara, assim, muito gente boa. Todo mundo é gente boa, né? Mas ele era um queridão, assim, cara bem bacana. Tinha um carinho especial ali pela gente. Ele era o líder da obra missionária. E os missionários, eles ficam na aula de membros novos, né? Junto ali com o líder da obra. E os membros novos e os pesquisadores que estão conhecendo a igreja. E eu era o regente, né? Então quando eu ia cantar o hino, né? A organização de uma reunião é isso. Você canta um hino, faz uma oração e começa a aula. E nessa de cantar o hino, que eu era o regente, eu chegava lá na frente assim, esticava a mãozinha pra frente. Quando eles achavam que ia começar o hino, eu fazia assim... Mi. E esse irmão, assim, se divertia, ele me chamava de Elder Jim Carrey. Que também não é só trabalhar, né? Tem que se divertir um pouco. Muito bem. E assim, puxar um negócio lá de trás ainda, lá do começo da minha missão em Petrópolis, foi o almoço mais simples que eu tive na missão. Então assim, em Petrópolis teve uma casa que era o almoço mais simples que a gente tinha. E lembra que eu falei ali, Juiz de Fora era o almoço mais chique que a gente teve? Pois é. E assim, não vejo diferença nenhuma entre as duas irmãs. Era só questão de condição financeira, porque o amor que as duas tinham pela gente era o mesmo. A irmã de Petrópolis era uma mulher negra de uns 70, 80 anos, que morava sozinha, numa casinha bem pequena. As paredes não eram nem de tábua, elas eram tipo um tapume. Bem simplinho mesmo, assim, numa região bem pobre também. E o almoço, quando a gente chegava lá, geralmente era um caldo de feijão que ela fazia. Então assim, tinha bem pouco feijão, bastante água, mas ficava pretinho ali, com um temperinho, e era o que ela servia pra gente. Assim, ela fazia questão de marcar aquele almoço.
E eu adorava ir almoçar lá porque a gente era muito bem recebido. Ela fazia esse almoço, daí falava, irmã, você não vai comer? Dela, eu como depois de vocês. Ou seja, sabe, ela tava dando prioridade pra gente e o que sobrasse ela ia comer. E a gente via que tinha pouco, então a gente comia pouco pra deixar pra ela. E ela ficava ali em pezinha, olhando a gente comer, assim, com aquela carinha de mãe, assim. Eu ficava fascinado, vendo o carinho, a dedicação dela em estar ajudando os missionários. Mas é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. No próximo episódio tem mais, beleza?